que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e a fenda do papel. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não se esqueçam de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Querido Mestre Jesus, é com um sentimento de gratidão que estamos aqui, reunidos em teu nome, pedindo a sua permissão, para que possamos estudar mais um pouco dos teus ensinamentos, do nosso processo evolutivo. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a presença amiga dos nossos mentores espirituais, agradecemos pela semana que passou, por todas as graças recebidas, pelo nosso pão material, pelo nosso pão espiritual. Nesse instante, as nossas vibrações possam chegar a todos os irmãos vividos desta casa, a todos os nossos familiares, a todos os nossos irmãos que estão sendo lembrados por cada um de nós, a todos que passam por momentos de angústia e de aflição, e neste instante possam receber teu amor, todos. Pedimos ao auxílio dos nossos mentores para que envolva os nossos palestrantes na noite em energias benéficas que possam auxiliar no momento de transmitir e estudar. Com essa prece, nós vamos iniciar a nossa reunião dessa noite. É assim.
Mais uma vez, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente, boa noite a todos que estão nos acompanhando de casa. E é grande alegria que nós estamos aqui novamente. E vamos convidar o nosso companheiro Rodrigo para dar continuidade no assunto da transição planetária. Fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite aí, tá de casa também. Nesses dias em que nos lembramos do quanto Jesus se sacrificou por nós, né? E possamos aproveitar toda a energia que temos aqui nesse momento para nos aproximar dele, né, do Cristo. E absorver realmente o Cristo do Evangelho. Como a tia Cristina comentou, nós estamos estudando esse mês aqui na nossa casa sobre a transição planetária. Hoje, o tema do nosso estudo é Exilados por Amor. Foi motivado por essa obra que foi ditada pelo Espírito Lúcio, a médium Sandra Carneiro. São dois livros, apesar do primeiro ser esse. Tem Exilados por Amor e tem a sequência que é Jornada dos Anjos. São romances que trazem, são histórias, né, que trazem para a gente a história de alguns personagens que viveram o processo de transição planetária em seus planetas e foram exilados para o nosso planeta, lá atrás, os conhecidos exilados de Capela. Antes de mais nada, antes de continuar, avisar aqui para o pessoal de casa que talvez nós estamos enfrentando dificuldades, né, do nossa dificuldades tecnológicas aqui, e talvez a nossa conexão caia no meio da transmissão, porque nós estamos usando os nossos próprios celulares aqui, que a gente já tinha disponível e a bateria não está 100%. Então, já peço desculpas aí se por um acaso o estudo foi interrompido nesse processo aí, vai ser esse motivo, tá? Mas aproveitemos enquanto temos aí o recurso disponível. Né? Para a gente contextualizar, né, falar para a gente esse contexto que é a transição, né, sobre o tema do final, o Caio veio em seguida trazendo a questão das perturbações espirituais, levado pelos ataques que as instituições voltadas ao bem acabam sofrendo nesse movimento. Então, a transição planetária ela é uma sequência, um conjunto de acontecimentos e entre eles, né, transformações físicas do nosso planeta, entre eles é um processo que diz respeito à nossa evolução, e no meio de tantos processos existe também o que nós conhecemos por exílio, que nada mais é do que o transporte de habitantes de um planeta para o outro. Está tranquilo, está atrapalhando, não deixa elas transitando aí. Então, o exílio nada mais é do que isso, do que esse transporte que acontece, dessa transição, né, de morada, né? Uma pessoa que mora em determinado local, nós vivemos, né, na nossa sociedade da antiguidade, pessoas, personagens que foram convidados ao exílio, como o nosso João Evangelista, né, foi lá para o exílio, foi afastado da sociedade para viver em exílio. Então, existem exílios que são mais distantes, são fora do planeta, né, que são aqueles exílios onde um habitante do planeta é convidado a viver em outro planeta. Então, é nesse contexto que nós vamos estudar, né, mais a fundo, tentando entender um pouquinho melhor o que é esse exílio. Mas para a gente compreender melhor, eu queria convidar vocês a trazerem para a mente a ideia de uma escola. Vamos imaginar uma escola enorme, que tem centenas de salas de aula. São vários alunos, né? Milhares de alunos que são centenas de salas de aula, então milhares de alunos.
e diversas classes, né? Então, a gente dividir melhor do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E existe essa escola, então, enorme, uma estrutura física enorme, e que ela tem uma particularidade diferente das escolas que a gente conhece hoje. Nessa escola, em especial, os alunos, eles não transitam de sala. Normalmente é assim, né? Hoje eu estou fazendo o primeiro ano do ensino médio, quando eu vou no segundo ano, normalmente eu vou para outra sala, que é a sala do segundo ano, né? E assim por diante. Nessa escola, não. Nessa escola, os alunos permanecem sempre na mesma sala. Então, desde que ela foi fundada, aqueles alunos que estavam ali, entraram ali na sala do número 1, eles vão permanecer na sala do número 1, e essa sala, essa sala vai para o primeiro ano fundamental. No ano seguinte, ela é do segundo ano fundamental, e os alunos permanecem ali, sendo convidados apenas os professores, né, que vão se alterando. Né, durante os anos também, alunos vão entrando e saindo por motivos diversos, né, dessa sala, alguns famílias se mudam para outra cidade, outras se mudam para aquela cidade, e o aluno é inserido ali no contexto daquela turma. Então, no decorrer disso, aí, é uma instituição muito, muito bem gerida, né? Tem um diretor ali que preza muito pela qualidade da instituição. Cada sala, uma escola muito grande, para que o diretor garanta que as salas sigam sempre o mesmo projeto, as mesmas premissas, eles designam para cada sala de aula um tutor. Então, existe uma pessoa da confiança do diretor que cuida de cada sala. Cada uma dessas salas de aula é cuidado, então, por um tutor. E aí, durante o ano, esse tutor acompanha para garantir que os projetos pedagógicos, né, todo o cronograma de ensino seja cumprido. E como se ela passasse a instituição ser muito grande, essa sala comporta cerca de 100 alunos. Agora imagine uma sala de aula com 100 alunos. Né? Esses 100 alunos são iguais? Não, diferentes. Cada um com a sua particularidade. E ao longo do ano letivo, a gente vai perceber que esses alunos possuem aptidões diferentes, possuem desejos diferentes, né, por coisas diferentes, possuem comportamentos diferentes. Alguns são mais disciplinados, outros são menos disciplinados. Alguns são mais doados, se distraem facilmente daquilo que foi proposto no início do ano, e aí acabam não realizando as tarefas de casa corretamente, os trabalhos propostos ali pelo professor. E aí, ao longo do ano, nós vamos tendo aquele processo que a gente já conhece das nossas escolas, e a gente vai percebendo que existem diferenças entre esses alunos. Alguns alunos são nota 10, outros alunos acabam tendo notas inferiores, né? Notas, inclusive, insuficientes para a aprovação do planejamento daquela instituição. E aí os meses vão se passando ao longo do ano, e, naturalmente, aqueles alunos que não atingiram a média necessária para conseguirem a aprovação, eles, infelizmente, não podem prosseguir com o próximo ano, porque não atingiram a média. Vamos lembrar como era o nosso ensino há alguns anos atrás. Hoje em dia, o nosso ensino aqui, ele vem mudando, né? Existe um esforço maior para garantir a aprovação dos alunos. Né? Então, há poucos anos não é assim. Né? Os alunos que realmente não atingissem as médias, mesmo com as chances que já existem, né? de fazer uma nova prova, uma prova de recuperação, aqueles que não atingissem mesmo a média. Meu irmão, inclusive, ele é um dos alunos que foi reprovado, sétima série. Ele precisou fazer a sétima série, inclusive. E nessa escola que a gente está fazendo, que a gente está analisando, então nós temos 10 alunos desses 100, uma determinada turma, pode escolher lá, a quinta série do ensino fundamental, por exemplo. Dessa sala da quinta série do ensino fundamental, que tinha 100 alunos, 10 alunos não atingiram a média necessária para seguirem para o sexto ano do ensino fundamental. Então a gente bem sabe, aquele grupo fica junto naquela sala. Então, esses 10 alunos que não conseguiram atingir a aprovação, eles vão precisar se mudar de sala. Vão precisar ser convidados a seguir para uma outra sala, para que a sala que eles estavam avancem no conhecimento e no planejamento daquela escola, daquela instituição,
o desenvolvimento intelectual daqueles que estão aí, né? Então, vamos estudar novas matérias, né? Estudar quinta para sexta série, às vezes você sai de ciências e começa a estudar ali a química e física de forma mais específica. Então, eles já, na sexta série, já vão começar a avançar. E aqueles que não conseguiram adquirir o conhecimento necessário, o avanço necessário para avançar de nível nesse sentido, se prepararem para isso também, eles vão precisar viver essa experiência novamente, estudar, tá certo? E aí, o que a gente tem nessa junção desses 10 alunos? O que eles vão encontrar? Eles vão encontrar pessoas mais novas que ele, esses 10 alunos. Vão estar em momentos diferentes de vida. Mais velhos aqui, uma coisa que você está com 12 anos, uma pessoa de 10, 11, bem mais nova que você. Uma diferença muito grande. Você vê os seus amigos. Imagina só aqueles que começaram desde o primeiro ano, estão há 5 anos juntos, caminhando juntos. E aí eles vão ter que ver os 90 anos seguidos adiante, naquela sala, que ele já estava tão habituado. Naquela sala que durante esses 5 anos eles habitaram ali, nesse ensino. E aí eles vão ter que agora ir para uma sala diferente. E outras pessoas decoraram, e outras pessoas organizaram as cadeiras de um jeito diferente. Ele vai ter que se adequar novamente àquilo ali. E mais do que isso, ele vai ter que viver experiências de coisas que ele já tinha aprendido. De coisas que ele não reprovou em todas as matérias. Ele tirou 0 em todas as matérias. Né? Foram algumas matérias que ele deixou de adquirir a nota realmente necessária. Mas ele vai precisar passar por todas as disciplinas novamente. Então, isso para ele, naturalmente, vai ser um sofrimento. Mas, como eu disse, que o diretor dessa escola era um diretor muito comprometido com o sucesso de cada aluno. Então, esse diretor chamou os pais, chamou o tutor que cuidava daquela sala, eles foram reprovados, esses alunos foram reprovados, e eles tiveram uma conversa muito acolhedora, muito amorosa, demonstraram um planejamento, o porquê que aquela sala que estava sendo escolhida no quinto ano seria a sala necessária, a sala mais adequada para o avanço daqueles filhos, daqueles alunos, né, que estavam ali, que tinham enfrentado, esses diversos motivos que fazem um aluno da quinta série reprovar, né? Hoje em dia a gente tem o próprio celular, que às vezes distrai os alunos da sala de aula, né? A gente tem alunos que podem dar aula, alunos que simplesmente ficam conversando durante a aula, não se dedicam, né, ao aprendizado, alunos que não se dedicam na realização das tarefas que foram passadas, das tarefas propostas, são diversos alunos que enfrentaram dificuldades que para a gente são inimagináveis na vida pessoal deles. Isso tornou o processo de aprendizado na escola mais difícil. Alguns que enfrentaram doenças e precisaram se abençoar na escola. São diversos motivos que podem fazer com que esses alunos, naquele momento, não tivessem êxito na jornada de aprendizado. Mas aí, percebendo toda essa diferença, o diretor, junto com o tutor da sala, se reúne, inclusive com os pais daqueles alunos, para acolhê-los e demonstrar que aquele diretor cuida deles, está de olho neles, percebe as dificuldades ali, ele reconhece essas dificuldades e apresenta como uma melhor alternativa para que esses alunos avancem em determinada sala de aula. E o tutor se compromete. Aquele tutor daquela sala se compromete junto com o tutor da sala da quinta série, que agora vai acompanhar aqueles alunos, a acompanhar esse 10 especial. Então, assim, ó, estarei aqui com vocês. Vamos seguir essa jornada. Vai ser difícil em alguns momentos, mas vocês vão ter a oportunidade, inclusive, de ensinar outros alunos. Aquilo que vocês já aprenderam, vocês vão poder ajudar a alguns alunos que talvez tenham dificuldades, como vocês tiveram em outras matérias, outras disciplinas. Então, talvez vocês consigam ajudar esses alunos nessas matérias que vocês já compreenderam. Então, imaginemos agora que essa instituição, que essa escola, é, na verdade, o universo inteiro. Imaginemos que essa sala de aula seja o planeta Terra. Imaginemos que o tutor dessa sala de aula se chame Jesus.
E aí a gente vai conseguir entender o diretor, né? Claro, o diretor dessa instituição, que é o universo, é Deus. E aí a gente começa a olhar com um olhar mais ameno, mais resignado para esse convite que nós recebemos a mudar de sala de aula, a mudar de planeta, quando aquele planeta precisa avançar na sua escala evolutiva e nós não realizamos o planejamento que era esperado e não podemos acompanhar, pois nós atrapalharemos o avanço daqueles que cumpriram com seus deveres e atrapalharemos todo o planejamento pedagógico, né, daquela instituição. Então, nós não poderemos avançar por esse motivo. Mas, como esse diretor é muito bondoso, ele nos dá a oportunidade de continuar aprendendo. E lá na frente, quem sabe, a gente consiga encontrar um supletivo. Mas não um supletivo como esse que a gente conhece aqui, né, na nossa organização material. Um supletivo de verdade, onde a gente consiga, de fato, se esforçar muito para voltar e atingir esse nível daqueles que eram da nossa vida. Que é quando a gente adquire a capacidade de retornar ao nosso planeta depois de ter reparado as faltas que a gente cometeu, de ter avançado moralmente e talvez intelectualmente naquilo que a gente ainda não tenha avançado e que nos fez obrigatoriamente a mudar de sala. Então, como esse diretor é um diretor muito bondoso, a gente fica com essas discussões, né? Então, mudar de sala é realmente algo ruim. Mudar de sala é o fim. A gente fala muito no fim dos tempos. Juízo final, né? Por a palestra. Mudar de sala é a possibilidade de recomeçar aquilo que a gente não conseguiu fazer. A gente teve a oportunidade de iniciar uma jornada e durante essa jornada as nossas escolhas fizeram com que a gente não atingisse o objetivo almejado. Então, nos é dada a oportunidade de recomeçar essa jornada. Começa lá, começa de novo, você vai tentar de novo atingir o mesmo objetivo. Pode rolar. E a gente pode fazer essa mudança quantas vezes for necessária. A gente espera que não sejam necessárias muitas vezes. Né? E olha só, que beleza ter como diretor dessa instituição que a gente está, Deus, e como nosso tutor, alguém tão conosco e amoroso como Jesus. Que bênção a nossa de estar inserido nessa instituição. Para a gente falar mais propriamente, então, dos exílios, né? O exílio, na verdade, ele acontece, essa troca de habitantes, essa transição de espíritos sair de um planeta e para outro planeta, ela acaba acontecendo constantemente no universo. O que muda no processo de transição planetária é que isso passa a acontecer em massa. Uma coisa é no planeta onde nós temos 8 bilhões de encarnados, 3 vezes mais desencarnados, né? Essa informação. Com mais de 30 bilhões de habitantes, uma coisa é a gente ter isso e descobrir que na Terra a gente tem 1000 exílios, pessoas indo e vindo, né? Talvez 1 milhão, não sei. Proporcionalmente falando, esse é um número insignificante, esse é um número que não altera a condição do nosso planeta. Quando a gente fala num planeta, num processo de transição planetária, aí nós temos um exílio como uma ferramenta que nos auxilia na alteração da condição do nosso planeta. Então, Deus, através dos tutores da nossa sala de aula, que é o nosso planeta, então, através de Jesus, e através daqueles que são trabalhadores próximos de Cristo, eles organizam para que a Terra cumpra o seu planejamento, para que a Terra se torne um ambiente de regeneração, com as características que o planeta de regeneração possui. E para que isso aconteça, não é possível que espíritos que permaneçam
ainda no desejo da prática do mal, permaneço aqui. Se a minha intenção, se a minha vida, na minha jornada, eu vivo constantemente com o egoísmo a ponto de que eu não me preocupo com o outro, eu faço mal para a Gabriela, independente do que vai acontecer com ela, pensando no meu benefício. Eu causo prejuízo para o Wagner, pensando no meu benefício. Eu ignoro a relação fraterna que se espera dos filhos de Deus. Se eu tenho essa conduta ela é incompatível no planeta de regeneração. Então, eu não poderei continuar nessa sala de aula. Eu precisarei ir para uma sala adequada ao meu comportamento, onde eu vou viver experiências que vão me proporcionar o aprendizado necessário. Então, esse é o conceito. Nós temos, então, no livro Exilados por Amor, nós vamos traçar aqui agora um pouco uma história especialmente de um personagem, passando por mais questões também, que trata sobre os exilados de Capela. Nós temos lá no livro A Caminho da Luz também um relato muito interessante sobre como esse tutor, que é Jesus, trata essas pessoas, esses espíritos, que fazem essa troca súbita, né? Dá para dizer que é repentina, porque isso é bem planejado, né? Repentina para nós que somos desavisados. Então, essa troca em massa. Então, Jesus recebe essas pessoas aqui no planeta Terra com todo o amor que nós já conhecemos. Então, mais do que isso, se comprometendo com eles, como um tutor de uma outra instituição, se comprometendo a acompanhar aqueles espíritos e já se comprometendo também em vir pessoalmente encarnado para ajudar a fortalecer o seu evangelho entre os habitantes da Terra, para que aqueles que estavam vindo não se entregassem à revolta de terem que passar por esse processo. Para eles era muito penoso. Né? Nós vamos passar um pouco aqui sobre as características do planeta deles, quando eles fizeram esse movimento. É algo extremamente penoso de se imaginar. Então, é comum que espíritos na nossa condição se revoltem com essa mudança que não pode ser alterada. Eu não tenho a opção de não ir. Eu sou levado, eu sou arrastado pelo movimento, que é o movimento da lei de Deus, da lei de progresso. Eu sou arrastado pela lei de progresso àquele novo ambiente, para que eu também evolua e para que o planeta cumpra a sua trajetória para a evolução. Então, Exilados por Amor, nós vamos trazer aqui a história, especialmente de um espírito chamado Ernesto. Junto de Ernesto havia uma esposa já mais avançada, moralmente, mais evoluída. Inclusive, junto dessa esposa, tinha também o ser do espírito ali, né, desencarnado. Tá? Ernesto era encarnado lá em Capela, que é Capela não é um planeta, né? Não sei se todos já lá atrás, quando eu ouvia muito essa questão desse lado de Capela, eu sempre associava Capela a um planeta. Né? Então, nós não temos essa informação do planeta, mas Capela é a estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro. Então, nós sabemos que Capela, na verdade, é uma estrela, e nós sabemos exatamente a localização exata desses habitantes, desse lado, de Capela, se a gente trata habitar a própria estrela, às vezes, algum corpo celeste de órbita, como o nosso planeta está em órbita do Sol. Né? Então, mas Ernesto estava encarnado, vamos usar o termo encarnado em Capela, e sua esposa Elvira estava ali também com ele, e tinha alguns filhos, né, que o livro traz isso de forma mais completa. Mas nós vamos aqui focar no trajetório de Ernesto.
da sua companheira Elvira, e Elvira, sua companheira, estava assessorada por um ser de luz e por um ser mais elevado que era como se fosse a Silvana da Prada, né? Outra também seu futuro ali, que se chamava Jonefá. Mas antes da gente especificar Jonefá, antes da gente ir especialmente para os personagens, é importante a gente lembrar, a gente entender o contexto que vivia o planeta. O planeta que nós conhecemos como Capela. Capela, então, vivia uma transição planetária, assim como nós. Então, eles estavam deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. A ciência já é uma ciência mais evoluída. Tanto que Ernesto, no contexto desse livro, tinha acabado de conseguir o feito da clonagem humana. Ele tinha acabado de conseguir clonar o ser humano. O Ernesto, o personagem desse livro aqui. Nós tínhamos também ameaças de guerra, que estavam encarnadas nesse planeta. De guerras nucleares, capacidades devastadoras. Tínhamos evoluções como a possibilidade, né? Eu não me lembro exatamente se tinha carros voadores, eu tenho a impressão que tinham carros voadores lá nesse livro. Mas uma coisa que eu me lembro é a capacidade de teledescendência. Você mover as coisas com o pensamento. Tem um fato lá que Ernesto estava no prédio luxuoso, onde ele realizava as pesquisas dele lá, na parte da genética, da biologia, relacionada a essa parte de clonagem. E aí eu lembro de um relato onde ele senta no sofá e com a mente ele abre uma janela do teto, que é uma janela de um vidro super pesado, e com o poder da mente ele abre. A gente, são pequenos relatos que a gente pega no livro e já trazem para a gente uma noção de como adiantado estava esse planeta no ponto de evolução. Podemos pegar algumas similaridades quando a gente pega essa possibilidade de guerras, por exemplo. Mas nós tínhamos ali, naquele contexto também da encarnação de Ernesto e Elvira, um momento em que o planeta estava passando por diversas situações no globo, mas que eles tinham acabado de conseguir instituir no planeta deles um governo único. Então, todos os países eram governados por um conjunto de pessoas que foi eleito por todos os países. Eles tomavam as decisões pensando não unicamente na sua nação, mas no coletivo. Então, foi difícil, lógico, o processo. Esse processo foi perigoso. Nós vamos perceber logo adiante que ainda existiam grupos reminiscentes que eram contra esse movimento de unificação, porque esse movimento de unificação e de fraternidade derruba aquelas instituições que são pautadas no interesse egoísta. Né? Então, o próprio Ernesto estava envolvido com uma instituição que tinha como objetivo o enriquecimento. Então, Ernesto era movido pelo desejo, isso era algo pessoal dele, pelo desejo de vencer a morte. Eram os termos que ele utilizava. Então, a possibilidade de clonagem humana colocou Ernesto numa jornada de que ele se viu capaz de criar corpos para ele habitar eternamente. Ele começou a entrar numa jornada, então, não é nem de criar corpos, né? De manter o corpo dele vivo eternamente. Ele começou a entrar nessa jornada. Hoje a gente tem a nossa ciência, com as possibilidades de células tronco e tudo, pensando já em poder imprimir órgãos, né, para sarar doenças nossas. Eu estou com problema no fígado. A nossa ciência já está prevendo isso. E que a gente consiga repor. Se eu tivesse guardado atrás das células tronco, eu poderia utilizá-las para fomentar a impressão de um novo fígado para mim. Estimulando aquelas células que podem se tornar vários órgãos para que elas se tornem fígado e venham a substituir um fígado feito para mim, né? Porque são as células
que deram origem ao meu movimento. Então, esse é o objetivo primeiro. Mas nós sabemos que essa jornada, o egoísmo do orgulho do ser humano, acaba tomando bastante, algumas vezes, e isso é extremamente prejudicial. Então, Ernesto viveu exatamente essa jornada. Então, a gente tinha, nesse contexto do planeta, o planeta nesse nível evolutivo. Então, aí, as portas dos eventos críticos da transição. A gente vai pegar um trechinho aqui, do dia que chegou o momento crítico. Então, Ernesto era médico, falei para vocês que ele tinha realizado a primeira clonagem humana. Elvira tinha um primo chamado Ferdinando. Ferdinando, o nosso foco aqui, ele ainda é Elvira, mas Ferdinando ele é uma peça importante, porque Ferdinando passou a acompanhar Ernesto na sua trajetória lá enquanto médico, na Capela, e Fernando começou a desejar o status que Ernesto tinha alcançado. Ernesto passou a ser o único, a ser o primeiro, né? O primeiro médico do planeta a conseguir a clonagem. Imagina a visibilidade que isso não dá para as indústrias da área da saúde. Né? Então ele passou a ser sondado, até que ele foi convidado para ocupar uma instituição que era mantida por, aí vamos falar uma celulagem, né? Milhões de dólares ali, que era uma instituição onde ele não precisaria se preocupar com o que ele se preocupava na época, que eram as questões éticas de utilizar embriões nos processos de clonagem que ele estava usando. Então, nós já deveríamos isso hoje, né? Aquela pergunta, os embriões que nós temos, os embriões que são congelados, possuem ou não possuem espíritos, né? Nós tivemos isso aqui, o Evandro, né, que trouxe para a gente, ele chegou a citar uma coisa sobre essa questão. Então, nós temos essas dúvidas aqui. Então, lá em Capela, também eles estavam vivendo essa jornada. Nesse processo onde utilizavam embriões para fazer os testes da ciência, para esse processo de clonagem, a população criticava isso. Porque no dia que os embriões eram vidas, estavam sendo utilizados para aqueles experimentos. Então, ele foi convidado para fazer parte de uma instituição onde ele não seria incomodado. Nada disso. Ele teria liberdade para poder exercer os experimentos que ele quisesse, a fim de avançar naquele projeto dele, que era o de criar o antídoto, o processo, um remédio, né? Algo que pudesse oferecer para os habitantes daquele planeta a possibilidade de uma vida eterna. Imagina a indústria que criasse um remédio, uma pílulazinha, e vai ser, se você comprar essa pílulazinha aqui, você não vai morrer. Esse tanto de dinheiro que eles não imaginam. Eles vão morrer, né? Então, não temos os detalhes se é pílulas, o que é, mas o objetivo era esse, de proporcionar àqueles habitantes a possibilidade da vida eterna. E aí nós aprendemos com o Espiritismo, né, fazendo um parênteses aqui, né? Nós aprendemos com o Espiritismo que nós, enquanto espíritos, nos sentimos aprisionados aqui nesse corpo. Imagina querer viver para ser aprisionado. É uma pequenez, é uma visão extremamente materialista. É você ignorar o ser eterno. E querer viver isso, que na verdade, para a gente, é uma prisão. Então, Ernesto vive essa jornada, e nesse processo, Elvira, que era um ser já mais iluminado, acompanha a trajetória de perdição, né? Falência, obrigado. De falência daquele irmão que era o Ernesto. Né? Porque ela percebe que o esposo que ela tinha, inclusive, tinha levado ela para um conjunto, uma instituição religiosa, né? Eles não usam termos ali para descrever, mas instituições religiosas que para ela fizeram todo sentido. É como se eu fosse levado ao centro espírita e diante do que a doutrina espírita fala, eu encontrasse ali tudo que fizesse sentido para a minha existência. Então, ele apresentou Elvira, a sua esposa, para eles, e ele acabou se afastando. Né? Então, ele já não ia mais para casa com os filhos, ele já não mais tinha momentos ali em família, ele vivia exclusivamente
exclusivamente, ele tinha suas energias inteiras voltadas e consumidas para esse projeto de, de conseguir o elixir ali da vida dela. E aí Ferdinando, de ouvir, acompanhando esse processo todo e vendo a relevância mundial que ele estava alcançando. Muitos acreditavam que ele conseguiria, ele era um médico muito bem sucedido, muito inteligente. Então, havia muita confiança de que ele conseguiria alcançar aquilo. E aí Ferdinando se aproxima dele, ganha a confiança dele e planeja assumir o seu lugar. E apesar do planeta estar já mais avançado intelectualmente, os habitantes não estão tão moralmente avançados como o cenário que nós vemos aqui na Terra. Né? O planeta já com habitantes mais desenvolvidos intelectualmente, mas ainda perdidos no desejo do egoísmo e orgulho. Então, buscando fazer o mal aos outros em benefício próprio. E Ferdinando fez isso, e ele planeja, então, o assassinato de Ernesto. Ele faz isso no próprio prédio, e ele faz isso de forma que pareça um suicídio. Então, ele vai lá para o escritório do Ernesto, era uma cobertura desse prédio alto, então ele vai lá e acaba empurrando o Ernesto. Faz parecer como que seja um suicídio. E isso dá início a algo que nós vamos perceber extremamente doloroso e sofrido para esses dois. Porque Ernesto, o espírito que estava já há alguns anos com sua energia inteira dedicada àquele projeto e àquele desejo, vê isso tirado, se sente traído. Ao chegar no plano espiritual, qual que é o sentimento dele? Ódio, revolta, desejo de vingança para com Ferdinando. E aí ele passa, então, a obsediar Ferdinando, a atormentar Ferdinando, que vem cometer suicídio em seguida. E nesse processo, os dois se unem, o tempo já os dois se unem. Os dois se unem. Vai ter como depois que eu continuar a história? Os dois, rapidinho. Os dois se unem, Ferdinando e Ernesto, no que o texto descreve como sendo uma massa disforme com duas cabeças. O ódio desses dois, o desejo de vingança era tão grande que eles se uniram. Eles não conseguiam se separar. E eles viraram uma massa disforme, uma massa com uma forma desconhecida e que apresentava duas cabeças. Imaginem só a que ponto chegou. O médico, intelectualmente, era capaz de desenvolver, em primeiro lugar, ali na frente de todos os habitantes daquele planeta, a clonagem humana, de conseguir ligar os pontos ali, se encontrava ali agora uma massa disforme junto com o seu algoz ali de hoje. Então, eles iniciam essa jornada, mas como Deus é bom, ele oferece a oportunidade para esses dois irmãos, mas nós vamos aqui falar com eles os dois, então, nessa massa disforme ainda, vão para o plano espiritual de Rapela, são submetidos ali a alguns passos magnéticos, alguns tratamentos, na tentativa de amenizar essa união dos dois, sem nenhum sucesso. Nesse meio tempo, Elvira, extremamente dedicada ao seu amor, Ernesto, ela não cansa de propor a Jonefá que ela se aproxime de Ernesto na tentativa de auxiliá-la. Esse desejo é muito grande nela, mas ela não conseguiria ter efeito nenhum sobre eles na condição que eles se encontravam, e ela tinha projetos a exercer ali em capela. Então, como nos tratamentos magnéticos nada foi possível, eles foram, então, e aí nesse processo a gente chega nos finalmente da transição planetária, né, que é muito interessante, porque aí o filho de Elvira, nesse meio tempo, aquele grupinho que era contra a unificação política, né, da mudança do planeta, aquele grupinho que era contra, toma um submarino nuclear, e esse submarino acaba afundando e explodindo. Nós temos ali esse carro de massa de habitantes. E aí o filho de Elvira vira para ela e pergunta: mãe, por que Deus permitiu que uma coisa dessas acontecesse? E ela vira para ele e fala:
Meu filho, Deus nunca quer o mal, somente o bem para todas as suas criaturas. Ele nos ama infinitamente. Se algo tão terrível aconteceu, foi porque alguém agiu contra a vontade de Deus. E aí, mesmo assim, ele fica indignado com aquela situação, mesmo para responder de forma não sábia, né? Porque realmente o sofrimento, as tragédias que acontecem é quando nós vamos contra a vontade de Deus. Isso é muito claro. Mesmo assim, porque Deus deixou que alguém fizesse algo contra a vontade dele. Aí ela diz, né? Porque ele nos dá a liberdade. Somos livres para agir de acordo com nossa vontade. No entanto, é para usarmos isso em nosso benefício, para o nosso bem e em geral dos nossos semelhantes, e não para satisfazer o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E aí, nesse processo, ao estar tendo essa guerra, esse desencarne, no dia que teve essa explosão, João Efá chama Elvira e diz para ela: essa noite será o início da grande transição. Não é mais possível esperar para que o nosso mundo não seja destruído e ganhe forças para se regenerar. Milhares de almas serão transferidas para um planeta ainda primitivo, cujos obstáculos e limitações permitirão que recebam novas oportunidades de reabilitação e progresso. Eles serão transferidos para não atrapalhar mais aquele planeta, mas também como uma oferta de uma oportunidade de reabilitação e de progresso. E aí a gente tem, né, como esses eventos, gente, não caiu uma folha da árvore sem que Deus saiba. Um evento dessa magnitude é impossível para nós cristãos imaginar que um evento com a transição planetária aconteça sem os olhares e o cuidado de Deus. A gente precisa se pegar nisso, nessa fé, nessa crença, porque não tem como isso acontecer sem a vontade de Deus. E aí o governador de Capela, direcionando aqueles que estavam sendo exilados, diz aí, trazendo só um trechinho: submetendo-se à vontade de Deus, o mundo que habitava seguiria a se tornar um mundo evoluído. O ordem passava por significativa mutação e obrigaria, a partir daquele momento, almas em e abrigaria, desculpa, né? Abrigaria, seria amigo, a partir daquele momento, para almas em regeneração. Por causa disso, as milhares de almas que persistissem no mal, rejeitando o amor e a verdade, seriam banidas daquele planeta, temporariamente. É um banimento temporário. Para que pudessem, através de sérias dificuldades, de lutas dolorosas e experiências expiatórias, em um planeta jovem com habitantes primitivos, sujeitar-se finalmente aos desígnios divinos que até então renegavam. Aqueles que negavam a vontade de Deus precisariam se submeter a novas experiências mais difíceis, mais desafiadoras, para então se colocarem na trajetória de realizarem aquilo que é a vontade do Pai. E Jesus, ao receber esses exilados, você que está lá no. Está tudo do lado de Capela, tá? Dois lados por amor. E aí Jesus, recebendo esses irmãos, diz: a partir de agora, eu os recebo neste planeta que é a Terra, planeta em estágio inicial de evolução. A misericórdia divina jamais abandona a criatura alguma. Meus irmãos, é forçoso recomeçar, e os habitantes da Terra precisam da contribuição de vocês. Lá, junto aos irmãos primitivos, vocês poderão colaborar para a sua evolução e o seu adiantamento, enquanto resgatam os pesados débitos contraídos para com a justiça divina. E aí, voltemos ao nosso personagem Ernesto. Eles viveram vários séculos naquela forma, né, irregular e com duas cabeças. Precisaram, inclusive, reencarnar numa tribo onde não havia comunicação falada. Era uma tribo tão primitiva que não havia comunicação falada. A indígena deu, então, à luz a dois filhos, como são? Siameses, dois filhos siameses, que os assustaram. E aqueles filhos, isso aqui na Terra. E esses filhos foram abandonados por aqueles pais.
e rapidamente foram devorados pelos animais selvagens ali. Voltaram ao plano espiritual, viveram novas experiências similares a essa. Até que um dia eles puderam reencarnar sob os cuidados de uma capelinha, né, de uma mãe capelinha, que acolheu aqueles dois, mesmo com toda siameses ainda, com toda aquela aparência que nós imaginamos, né, que causasse um incômodo, né, para a maioria da sociedade. Ela os acolheu e eles viveram por alguns dias ali. E aquele pouco período conectado à carne, ao estômago humano, ajudou eles no processo de desligamento, de esquecer um pouco aquele ódio que os ligava. Mais adiante, eles vieram já em Atlântida. Olha só, o quão antigo nós estamos no planeta. Hein? Em Atlântida, eles vieram pela primeira vez como gêmeos, que não siameses, separados, mas ainda com deformidades, com falhas na formação do corpo. E aí, os pais, nessa ocasião, escolheram os filhos, aquele que parecia mais normal um pouquinho, e o outro foi sacrificado. Mas isso também, acho que o outro viveu por 5 anos. E isso, para a gente, é uma tragédia, né? Para eles, foi o início de uma jornada de separação. A partir dali, foi permitida a Elvira, a sua esposa amorosa, foi convidada, professor Elvira, a partir de agora, o seu concurso, o concurso do seu amor fraterno, pode ajudar a Ernesto. Vamos lá para a Terra, e você agora vai conviver próximo dele. E aí Ernesto, então, começou, ele já vivia separados a partir dali, e aí eles começaram uma trajetória de reencarnações. Ernesto veio como na humanidade divina, Ernesto veio 2.600 anos antes de Cristo, como Amenhotep, um arquiteto e um político reconhecido da época ali do Egito. O faraó era de José. E aí, Amenhotep foi responsável, nada menos do que pela construção da primeira pirâmide que nós conhecemos. Então, Ernesto, que saiu do exilado lá de Capela, trouxe para a gente a evolução da construção civil. Né? Naquela época, 2.600 anos antes de Cristo, foi possível construir a pirâmide, graças à ajuda que ele nos trouxe lá de Capela. Lá ele era médico, tem nada a ver. Mas é um desenvolvimento intelectual. Né? Então, depois disso, ele reencarnou como mulher para vencer outras dificuldades, né? Numa sociedade extremamente machista. Então, ele, que é orgulhoso, se achava tão poderoso pelo seu conhecimento, precisou reencarnar como mulher e com algumas deficiências, inclusive intelectuais, para que ele, durante essa experiência, exercitasse a faculdade. Porque mesmo sendo inteligente, ele não poderia se manifestar porque ele era uma mulher naquela sociedade. E logo depois, mais adiante um pouco, já no tempo de Jesus, Ernesto veio como José de Arimateia. José de Arimateia, que não só foi um seguidor de Jesus, mas foi alguém que pediu permissão para enterrar o corpo de Jesus, algo que era proibido pelas crenças da época, porque Jesus tinha sido crucificado. E foi dado a ele, a José de Arimateia, a possibilidade de enterrar Jesus. Logo depois desse enterro, ele foi preso como cristão, porque ele manifestou a sua crença, as ideologias do Cristo. Ele foi preso, ficou preso por muito tempo, mas ele recebeu todo o amparo, todo o cuidado, não só de Elvira e de Jonefá, mas como do próprio Cristo. E numa noite apareceu para ele, para renovar a esperança. Olha só, Ernesto, aquele que veio exilado de Capela, estava ali com Cristo, tendo a sua fé renovada. Logo depois, ele foi convidado a realizar alguns comércios ali pela região, e ele aproveitou disso, não saiu da prisão, e ele se aproveitou disso para disseminar a moral, disseminar os ensinamentos do Cristo. Ele veio desencarnar como direto de matéria, e depois de toda essa experiência ali com o Cristo, ele foi convidado. Você olha agora, você pode retornar ao seu planeta de origem, que é a Capela. E ele decidiu, permanecer aqui no nosso planeta Terra por mais um tempo. Então, gente, independente da nossa condição, independente da condição daqueles que vivem conosco, né? Lembremos de que Deus é Pai, é amor infinito e que Ele cuida de cada um de nós. O nosso planeta Terra, ele é uma sala de aula. Vai ser doloroso para a gente se despedir daqueles que estão caminhando conosco. Mas essa despedida é temporária. Nós certamente vamos nos encontrar, porque é o destino de todos nós a evolução. Isso vai chegar para todos.
Muito obrigado. Jesus abençoe todos nós. Olha, eu parei na certinho. O Rodrigo deixou um gostinho aí, né? São incríveis. Nós estamos agora com vontade, né? De ler o livro. Então, ó, Exilados por Amor. E aqui é uma história de Ernesto e Elvira. Tem mais gente, mas pode ser uma história de qualquer um de nós, né? E se não trabalharmos, né, nos esforçarmos para ficar aqui na Terra, que está passando pela transição, seremos convidados a se retirar com todo amor, com todo carinho, né? Que Jesus, que Deus tem por nós. Muito obrigada, Rodrigo. O outro é sobre o fim. O moço continua, inclusive, vai até Nova York. Termina em Nova York, você vê quando? Mas não é muito mais não, né? Bem próximo. Exatamente. Então, nós vamos passar o trabalho de parto. Nós vamos convidar os médicos partistas para se dirigir à cabine e as pessoas que estiverem necessitando do parto podem sentar aqui na frente, tá bom?